Olá, meus queridos irmãos. Que honra poder partilhar com vocês mais uma vez neste 8 de dezembro de 2022, dia de guarda, dia de solenidade. Hoje é o dia que a gente celebra Imaculada Conceição e nós vamos ter a graça de meditar uma das palavras mais bonitas que nós temos na Bíblia. Todas são igualmente importantes, todas podem transformar a nossa vida, mas esta palavra, ela é especial, muito especial, porque ela fala da entrega irrestrita de Maria e ela fala também do anúncio da vinda do Filho do Homem, do anúncio da nossa salvação. É o começo de tudo, meus irmãos. E neste tempo do Advento, é uma graça enorme que possamos repassar esses passos, que possamos rever como Maria se portou, como o anjo Gabriel se portou, como Jesus foi anunciado, para que nós possamos sentir no nosso coração esse anúncio de que Ele vem, Ele veio, Ele vem, Ele virá para nos salvar. E para que nós possamos também nos espelhar mais uma vez na postura da nossa Mãe Maria. Vamos abrir a nossa Bíblia, reunidos com muito respeito e muito amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a meditação é do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. E assim nos diz a palavra. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra é recheada de promessas, é recheada de sabedoria. Ela transborda graça. Porque aqui, desde o princípio, a gente vê a postura de uma mulher jovem, muito jovem, que ainda não estava casada. Ela recebe a visita de um anjo. Por aí a gente já sente o quanto deve ter sido assustador. Ela recebe a visita de um anjo que a chama de cheia de graça e diz que ela vai conceber o Filho de Deus. E mesmo diante desse cenário que assustaria qualquer um de nós muito, ela não questiona, ela não contesta, ela não nega, ela não diz que é impossível. Ela apenas pergunta: como se fará isso? Em momento algum ela duvida de que será feito. Ela só pergunta como. E o anjo prossegue, diz como será feito, explica que o Espírito Santo virá sobre ela e diz também que Isabel, que já estava na velhice, que já era considerada estéril, também estava grávida no 6º mês e completa, pois para Deus nada é impossível.
e a resposta de Maria vem selar o plano de salvação, aquele momento em que os céus pararam para esperar, para ouvir esse sim. E simplesmente ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não contesta, ela não nega, ela não se apavora. Ela apenas questiona como e de prontidão se coloca a serviço do Senhor. Meus irmãos, a postura desta mulher precisa nos servir de referência. Para aqueles momentos em que nós recebemos promessas, recebemos chamados e ficamos com medo, questionamos, ou às vezes recebemos uma promessa de cura, uma promessa de salvação, uma promessa de algo que aos olhos humanos parece impossível. E por vezes nós nos esquecemos que somos filhos de Maria e à semelhança dela não devemos questionar, mas apenas fazer o que tem que ser feito. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, eis aí o servo e a serva do Senhor. Que nós possamos nos colocar nessa postura de servidão e de prontidão para a realização dos planos de Deus na nossa vida. Pensem comigo como seria diferente se ela tivesse dito não. É claro que a gente sabe que Deus, no seu infinito poder, aquele que é o Todo-Poderoso, poderia ter feito o plano de salvação de outra forma, mas ele quis precisar desta mulher. Olhem como ela é especial. Deus quis precisar dela para trazer ao mundo um ser que é verdadeiro Deus, mas que também é verdadeiro homem. Então ele foi concebido, ele nasceu, ele cresceu, ele foi amamentado, ele foi cuidado por uma mulher humana. Deus quis precisar dela. Imaginem como seria esse plano se ela tivesse interrompido. Seria feito de outra maneira, mas não da mesma forma. Não da forma como Deus idealizou. Já parou para pensar que pode ser que Deus tenha planos para a sua vida, que você colocou uma barreira? E é claro, Ele, na infinita sabedoria dele, está tentando encontrar outras formas, mas saiu do plano original dele. Meus irmãos, Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Então hoje eu quero te pedir que você se coloque de joelhos e fale, Senhor, eu quero cumprir os teus planos, não os meus. Que a semelhança da minha mãe, Maria Santíssima, eu possa não só dizer, mas me colocar verdadeiramente a serviço daqueles que são os teus planos, confiando inteiramente que eles são os melhores planos para mim. E hoje também nós não podemos deixar de falar, e tem tudo a ver com essa palavra, que é a solenidade da Imaculada Conceição, esse dogma da nossa igreja que nos ensina que Maria era livre de todo o pecado original, Maria concebeu de forma livre do pecado, Maria teve Jesus e viveu toda a sua vida livre do pecado. E é muito importante nós pensarmos nisso para que a gente, mais uma vez, entenda a grandeza desta mulher, que é mãe de Deus e nossa. E eu queria, inclusive, pedir licença para trazer aqui um pouquinho do ensinamento do Catecismo da Igreja Católica sobre a Imaculada Conceição. Hoje é um dia importante para refletirmos sobre o significado desse dogma e podermos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e que vamos aprender nesta oportunidade também. Para quem deseja consultar depois, está no número 490 até o número 493, e eu vou ler aqui com vocês porque eu sinto que é um aprendizado importante para todos nós. E por mais que a gente conheça o dogma, é sempre fundamental que a gente revise isso dentro do nosso coração e viva de maneira acesa a chama do Espírito Santo por meio dos ensinamentos que a Igreja nos deixa. Então, a Imaculada Conceição, o Catecismo nos ensina que para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da Anunciação, que
que a gente acabou de ver na palavra, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção, ou seja, ela não tinha pecado desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX e que é celebrado hoje. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime, mais do que qualquer outra pessoa criada. O Pai a abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada diante dele, no amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo pecado pessoal. Que nós possamos agradecer pela graça de sermos filhos dela, a criatura que foi antes da fundação do mundo, pensada e livrada de todo pecado, para que pudesse trazer aquele que foi, é e será sempre o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que possamos agradecer pela graça de conhecermos e de reconhecermos, de termos o colo de mãe nesta linda mulher, sábia mulher, que possamos aprender com ela e que possamos sentir a anunciação de Cristo todos os dias presente em nossas vidas, que estejamos no centro dos planos dele, nunca dos nossos, sempre os dele, que são muito melhores que os nossos. Amém? Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Boa solenidade de Imaculada Conceição e até breve.